Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum e a palavra deste dia nos chama a uma dimensão escatológica. É o evangelho da missa de hoje, segundo Lucas, que fala da vinda do Filho do Homem, o dia do Filho do Homem. É claro que Jesus fala também da sua vinda gloriosa, porque vocês sabem que nós estamos chegando no fim do ano litúrgico. Então já estamos na 32ª semana, mais 2 semanas e começa o advento. A preparação para a vinda do Senhor. Então a liturgia vai tomando este tom mais escatológico, parece com uma linguagem apocalíptica, né? Mas não é para colocar medo em ninguém. É para falar que o Senhor está vindo. A vinda do Senhor não deve provocar medo em nós, deve provocar alegria. E como bem dizem os santos padres, aquele que veio na humildade da gruta de Belém, voltará glorioso nos fins dos tempos para consumar a história, para julgar vivos e mortos e dar a recompensa. Então esse que veio e que virá, dizem os santos padres, ele vem todos os dias ao nosso encontro. É claro que vai ter o dia do Filho do Homem, no fim dos tempos, a vinda gloriosa. Mas todo dia é dia do Filho do Homem. Todo dia o Senhor nos visita. Nos visita para dar vida eterna a nós. Então não fiquem com medo dessas palavras da agora até o advento. Porque está falando que vai ter acontecimentos, catástrofes, tantas coisas, né? Como hoje, olha como diz o Evangelho hoje. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Então, essas palavras são importantes. Por quê? Porque parece que tem que acontecer algo assim na nossa vida também. Porque qual é o problema? É que nós estamos tão envolvidos com as coisas, né? Bebiam, casavam, trabalhavam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam. Está falando do dia a dia, das correrias, dos ativismos todos que temos. Não é que é coisa má, isso, não é mal trabalhar, plantar, colher, casar, se divertir, não estou falando que isso é mal, não é isso. Mas qual é o problema? Que Sodoma e Gomorra, e também os habitantes lá da época de Noé, eles viviam só em torno disso. Não se preparavam para uma visita do Senhor. Noé se preparou, construiu a sua arca. Ló, primo de Abraão, se preparou e saiu antes de chegar, estava preparado. Mas as pessoas às vezes vivem. Às vezes nós também vivemos assim, como se Deus não existisse. Como se o Senhor não nos visitasse. Então, às vezes, precisa acontecer algum dilúviozinho na nossa vida, alguma sodomia, algum fogo do céu, enxofre, algum acontecimento mais volumoso, né? Mais pesado, algum acontecimento mais duro, para quê? Para a gente acordar para a vida. Porque às vezes vivemos uma vida medíocre, só fechada em nós mesmos, nesta realidade, neste mundo, como se o céu não existisse. Como se o céu estivesse fechado. Vivemos toda a nossa existência a nível material. Preocupados, envolvidos, alienados só com o quê? Trabalho, dinheiro, bens, coisas, afetos. Mas a nossa vida perdeu a dimensão escatológica, a transcendência para a eternidade. Porque fomos criados aqui, sim,
mas não criados para aqui, criados para o céu, para Deus, para a eternidade. Então a nossa vida não pode se fechar no mundo, nesta realidade. A nossa vida é transcendente, está aberta a uma eternidade, a algo muito maior do que isso que vemos. Mas às vezes, por um envolvimento com as coisas deste mundo, esquecemos disso e vivemos como se não existisse eternidade. Então, essas liturgias desse tempo, de fim de ano, vai mostrando também o fim da realidade, para nos acordar para hoje também vivermos a escatologia na nossa vida. Esses bens que nós receberemos depois da morte, o céu, a vida nova, a vida divina, a vida eterna, já se pode ser experimentada nesta realidade de hoje. Hoje o Senhor vem ao nosso encontro. Como diz São Paulo, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da reconciliação, hoje é o dia que o Senhor nos visita. É claro que ele virá nesse dia, vai ter o dia do Filho do Homem, da parousia, da vinda gloriosa de Cristo. Mas hoje é o dia que ele fez para nós. Hoje é o dia da conversão, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que podemos experimentar a eternidade em nós e no meio de nós. Então, naquele dia, quem estiver no terraço de Jesus hoje, tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, que, ao ir saindo, olhou para trás, não queria deixar aquela realidade de Sodoma e Gomorra. Por isso virou uma estátua de sal. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida vai conservá-la para a eternidade. Então o Senhor nos deu essa vida aqui neste mundo, é para perdermos. Doar a nossa vida, servindo, fazendo bem, amando, perdoando. A nossa vida começa aqui, mas termina no céu, e lá será eterna. Então naquela noite dois estarão num leito, um tomado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma tomada e a outra deixada. Quer dizer, duas pessoas no mesmo ambiente, na mesma casa, no mesmo trabalho. Uma estava esperando o Senhor, o outro não. Impressionante isso. Então, irmãos, não é que nós não podemos trabalhar, sim, temos que trabalhar, correr atrás de uma vida digna, sim, estudar, sim, fazer o lazer, um passeio, fantástico tudo isso. Mas a vida não é só isso, a vida é muito mais. Nunca podemos perder a dimensão eterna da nossa realidade, do nosso ser, da nossa existência. Senão nos fechamos só aqui e perdemos a dimensão do céu, da salvação eterna. Então essa palavra não é para colocar medo em ninguém, mas é para nos acordar. E às vezes precisa de algum acontecimento para acordar para a vida. Quantos de nós que acordamos um pouco para a vida depois de um sofrimento grande? De um pequeno dilúvio que passou, um pequeno fogo que desceu do céu, uma cruz, uma doença, uma morte na família. Às vezes tem que acontecer algo assim, só um acontecimento assim nos acorda, para ver que a vida é muito mais do que pensamos, do que aquilo que vivemos. Coragem, irmãos. E tomando a palavra, porque todos perguntavam, aonde, Senhor? Onde? Quando vai ser isso? E Jesus, onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Então Jesus foi aquele que viveu aqui, veio aqui, cumpriu a sua missão. Mas o seu desejo era voltar ao Pai. E voltou ao Pai através da Páscoa, da morte. Entregou sua vida, perdeu a sua vida inteiramente neste mundo para nos salvar, para abrir o céu para nós. E onde estiver o corpo, aí estarão os abutres, se reúnem. E é verdade, onde tem um corpo, os urubus percebem de longe os abutres, né? Assim também Cristo entregando o seu corpo na cruz, atrairei todos a mim. Quando for levantado na cruz, quando entregar o meu corpo, a minha vida por amor, todos se reunirão. E até hoje todos se reúnem, muitos se reúnem ainda, em torno do corpo de Cristo, que é a igreja, na Eucaristia, na palavra.
Nós precisamos aí estar unidos em torno deste corpo que nos salva. Esse corpo que ele tomou, vindo do céu, tomou do seio de Maria. Coragem, irmãos, é uma palavra fantástica hoje que nos chama hoje a vivermos em Cristo. Estarmos em torno de Cristo como os abutres estão em torno de um cadáver que se acha lá no mato. E pode estar escondido, mas eles acham, ficam ali se alimentando daquele corpo, podre. Nós também precisamos estar em torno do corpo de Cristo, que é a igreja, que é a Eucaristia, que é a palavra de Deus, que nos dá a vida eterna e nos dá essa dimensão de eternidade para nós. Coragem e ânimo a todos. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.